Bom dia, boa tarde, boa noite, tá voando, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Hoje o nosso conteúdo, tá? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam tendo uma ótima semana, tá? Muito bom estar aqui com todos vocês, muito bom, pessoal. Que possamos novamente estar aqui e iniciarmos mais uma aula onde nós faremos aí a correção das nossas correção, ainda não, né? Calma, a revisão. Correção vai chegar ainda. Onde faremos aí, continuaremos, né? A revisão dos nossos conteúdos, tá bom? O nosso conteúdo aí de gramática, desde a página, do capítulo 1 até o capítulo 4, que foi onde nós paramos aí até o nosso primeiro semestre, né? Paramos aí nos conceitos verbais. Então, muita coisa para a gente estudar ainda, coisas muito interessantes aqui, um conteúdo bem legal, tá? Muito feliz aqui de poder estar realizando essa revisão com vocês, porque foram conteúdos muito importantes, né, para o ano acadêmico de vocês. E tenho certeza que vocês vão fazer bom proveito dessa revisão. Como eu tinha explicado na última aula, infelizmente vocês têm pouco tempo para realizar esse tipo de revisão. Então é importante que nós façamos isso aqui em aula, aproveitemos o ensejo que vocês estão aí com as provas e façamos uma revisão, né? Na aula passada, a gente viu aí o conceito de substantivos, vimos aí o conceito de adjetivos, vimos aí o conceito de advérbios, e nessa aula nós vamos enfatizar o conceito dos verbos. Então, nós já conseguimos fazer aí uma revisão do primeiro e do segundo capítulo do nosso livro, tá bom? E agora a gente vai fazer a revisão do terceiro e do quarto capítulo, que nós trabalhamos basicamente aí em cima os verbos, vozes verbais, tipos de verbos, tá bom? Foi o que nós trabalhamos na última aula. É o que nós vamos trabalhar nessa aula agora, tá bom? E que, inclusive, foi um dos conteúdos que caiu na prova de vocês. Foi o conteúdo da terceira e da quarta, do quarto capítulo, como explicado para vocês. Então, nosso resumo hoje, nossa revisão será sobre verbos, transitividade verbal e também sobre as vozes verbais. Tá bom? Sem mais delongas, deixa eu colocar o nosso cabeçalho aqui para que a gente possa dar início à nossa aula, tá bom? Oficialmente. Só um minutinho. Então, pessoal, o cabeçalho está feito. Vamos lá, então, agora para a revisão do nosso primeiro semestre, nossa segunda revisão. Como dito, hoje a nossa revisão ela será sobre os verbos. Tá bom? A revisão ela terá como objetivo aí os verbos. Beleza? Vamos trabalhar aí os verbos. Quando a gente fala de verbos, pessoal, vocês já entenderam o conceito de verbos, vocês já sabem o que são os verbos, né? Para que servem, qual a sua função, qual o conceito aí de verbo. Basicamente, como vocês viram, os verbos eles são ações, tá? Os verbos são ações que são praticadas por um sujeito, tá? Verbos são ações praticadas por um sujeito.
Tá? Então, os verbos, eles representam ações. Que tipos de ações, professor? Andar, correr, assistir, educar, estudar, enfim. Tudo isso aí pode ser considerado uma ação. Ou seja, todas essas palavras aí são verbos. Só que quando a gente estuda os verbos, pessoal, o conceito de verbo em si, ele nem é tão importante. Tá? Se a gente comparar, por exemplo, com a questão dos tempos verbais, que é o que é de fato mais importante nos verbos. Tá? Os verbos, pessoal, eles são os tempos verbais, eles são a parte mais importante dos verbos, tá bom? A parte mais importante dos verbos são os tempos verbais, que é aí que a gente vai ver aquela questão de pretérito, de presente, de futuro, tudo mais. Tá? Essa é a parte mais importante dos verbos. Então, a gente vai estudar também essa parte aí dos tempos verbais de forma bem rápida e vamos estudar também a estrutura interna. Vamos falar sobre a transitividade verbal, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, os tempos verbais. Tempos verbais, a gente tem aí pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Aí a gente vem agora para o presente. O presente acaba aí, a gente tem futuro do presente e futuro do pretérito. Tá? Temos aí, no total, 6 tempos verbais, cada um deles indicando um tipo de ação diferente, tá bom? Cada um deles indicando um tipo de ação diferente. O pretérito perfeito indica ações que já aconteceram e já acabaram. Tá? Exemplo, ele jogou comigo ontem. Ele jogou comigo ontem. Já o pretérito imperfeito, pessoal, indica uma ação que costumava acontecer no passado. Tá? Indica uma ação que costumava acontecer no passado, ou seja, não acontece mais. Ele jogava comigo. Ou seja, era algo que ele sempre fazia, mas ele não faz mais. Pretérito mais que perfeito indica uma ação que aconteceu antes de outra ação. Esse pretérito mais que perfeito, pessoal, a gente substituiu ele hoje pelo pretérito perfeito composto. O pretérito mais que perfeito é, por exemplo, ele jogara comigo quando eu cheguei. Quando você chegou. Esse jogara, pessoal, quer dizer, ele tinha jogado comigo, tá? Jogara é a mesma coisa que dizer tinha jogado. Só que por ser uma forma que ninguém usa mais, certamente vocês nem conseguiram identificar. Eu acredito que vocês ficaram com dúvida aí sobre que tempo verbal é esse. Não conseguiram identificá-lo. O que é normal, tá? Considerando que é um tempo verbal que a gente não utiliza mais dessa forma. A gente substitui pelo pretérito perfeito composto, tá? Aí a gente tem aí agora o presente. O presente indica uma ação que acontece com certa frequência, tá? Algumas pessoas acham que o presente indica ações que estão acontecendo agora, mas não é coisas que estão acontecendo agora. São coisas que acontecem com certa frequência. Por exemplo, ele assiste ao programa. Ele assiste ao programa. Não quer dizer que ele esteja assistindo o programa agora. Quer dizer que ele sempre, ou ele tem costume de assistir a esse programa. Ele assiste ao programa aos domingos. Ele assiste ao programa aos domingos. Ou seja, ele está assistindo agora? Não. Mas é algo que ele sempre faz. Ele sempre assiste no domingo. Tá bom? Futuro do presente indica uma ação que ainda vai acontecer, tá? Por exemplo, ele assistirá ao programa. E o futuro do pretérito indica uma ação hipotética, imaginária, tá? Uma suposição. Por exemplo, ele assistiria ao programa. Assistiria ao programa, tá? Então, nesse caso aí, para o futuro do pretérito é esse assistiria. Beleza? Pronto. Então, aqui temos os tempos verbais resumidos, ok?
Agora vamos passar para a transitividade verbal. Transitividade verbal. Eita, que nós falamos disso aqui em aula, viu? Eu acho que foi o que a gente mais falou, foi essa transitividade verbal. Poxa, a gente falou demais desse assunto, gente. Acho que esse assunto aqui, você já deve estar com ele na cabeça, igual cola, né? Igual cola de sapato. Depois que prende, depois que entra, acabou-se para sair, né? Porque a gente enfatizou muito esse assunto aí, pessoal. A gente falou muito sobre a transitividade verbal, tá? Então, eu acho que vocês não têm dificuldade nesse assunto aí. Mas, claro, por via das dúvidas, a gente vai fazer aqui, sim, a nossa revisão, tá? Da transitividade verbal. Então, a transitividade verbal, pessoal, se refere ao quantitativo de objetos que o verbo recebe. Tá? Os verbos, pessoal, eles são classificados. Vocês assistem a jogos de futebol, vocês sabem que os times eles são classificados de acordo com a posição, de acordo com o desempenho. Times de Série A são times melhores, série B são mais ou menos, Série C são aqueles que estão precisando melhorar, enfim. Então, de acordo com o nível dos jogadores do time, eles são classificados. Os verbos são a mesma coisa, só que eles não são classificados pelo nível de jogabilidade. Eles são classificados de acordo com a quantidade de complementos que eles precisam ter. Como assim, professor? Um verbo, como por exemplo, fazer, ele precisa ter pelo menos um complemento. Ele precisa ser completo. Você faz o quê? Por exemplo, eu fiz. Eu fiz o quê? Veja que fica faltando. Fica faltando algo. Isso aí que está faltando é o complemento. Eu fiz minha lição. Pronto, agora sim, agora está completa. Então, isso aqui, ó, minha lição, a gente chama de complemento, porque está complementando o significado do verbo fazer. Entendeu? Então, a gente chama isso aí de complemento. Tá? Complemento. Ok? Aí, o que é que acontece? Os verbos que precisam de um complemento, tá? Eles são chamados de verbos transitivos, tá? Verbos transitivos. Transitivo, tá? Só que tem verbos, pessoal, que não precisam de complemento. Não sei se vocês já viram algum. Existe esse verbo, professor? Sim, existe, pessoal. Existe esse verbo que não precisa de complemento. Que verbo é esse? A gente chama de verbos intransitivos. Verbo intransitivo. Por exemplo, o verbo correr. Eu corri ontem. Ele não precisa de complemento. Esse ontem aqui, ele é opcional. Se eu tirar, ele ainda fica completo. Eu corri. Tá certo. Eu não preciso de mais nada para completar o significado do verbo. Então, a gente tem aí um exemplo de um verbo intransitivo. Um verbo que não precisa de complemento para terminar o seu significado. Como vocês estão vendo aí. Eu corri. Tá? Ele está totalmente completo. Beleza? Pronto. Aí a gente vem agora para os verbos bitransitivos. Os verbos bitransitivos, pessoal, são aqueles que precisam de dois complementos. Um só não é suficiente, eles precisam de dois complementos. Tá? Quais são esses dois complementos, professor? Um exemplo, o verbo levar. Ele precisa de dois complementos. Tá? Eu levei minha irmã. Sim, você levou sua irmã aonde? Eu levei minha irmã ao shopping. Então, a gente tem dois complementos. A gente tem o primeiro, que é minha irmã. Você levou quem? Levou o quê? Minha irmã. Primeiro complemento. Levou ela para onde? Ao shopping. Segundo complemento. Primeiro complemento e segundo complemento. Tá? Então, aí é um verbo bitransitivo. Beleza? É o que a gente chama aí de verbo bitransitivo. Ok? E a gente tem também, por último, o verbo de ligação. Tá? Verbo de ligação. O verbo de ligação ele é o mais fácil de todos, porque na realidade ele não exerce nenhuma ação, ele não pratica nenhuma ação. Ele apenas serve para meio que descrever o sujeito. Um exemplo do verbo de ligação é o verbo ser, por exemplo, né? Eu sou seu amigo. Veja que ele não realiza nenhum tipo de ação, tá? Ele é como se fosse descrevendo o sujeito, tá?
eu sou seu amigo. Então, esses são os verbos de ligação. Tá bom? Pronto, pessoal. Então, aqui está a classificação da transitividade verbal dos verbos. Agora a gente encerra essa parte aqui e a gente vai agora falar das vozes verbais, tá bom? Vamos falar agora acerca das vozes verbais. Vozes verbais, professor? Sim, pessoal. Foi um dos conteúdos que nós estudamos aí nesse capítulo, nesse terceiro capítulo. Vamos estudar as vozes verbais, tá bom? Como assim, professor, vozes verbais? Vamos lá explicar para vocês. No português a gente tem aí, vou colocar aqui, vozes verbais. A gente tem 3 vozes verbais. A gente tem a voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Temos 3 tipos de vozes aí. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Tá? São as 3 vozes que nós temos no português. Professor, qual é a diferença entre essas vozes aí? Tá? O que é que isso representa? O que é a voz verbal? A voz verbal, pessoal, é a estrutura do verbo, a estrutura da oração. Eu vou exemplificar aqui com essas 3 vozes verbais e vocês vão perceber a diferença em uma frase, uma oração na voz ativa, uma oração na voz passiva e uma oração na voz reflexiva. Vamos começar com a voz ativa. A menina cortou o garçom. A menina cortou o garçom. Tá? O garçom foi cortado pela menina. A menina se cortou. Pronto. Temos aqui 3 exemplos de voz ativa. Uma na voz ativa, uma na voz passiva e outra na voz reflexiva. Tá bom? Ou seja, vocês perceberam aqui que aconteceu uma pequena mudança na estrutura das orações. Na primeira, a menina cortou o garçom. A segunda, o garçom foi cortado. E a terceira, a menina se cortou. Por quê? Na voz ativa aqui, a gente enfatiza o sujeito, que no caso aqui é a menina, a pessoa que realizou a ação. Quem foi que cortou? Foi a menina. Então, a menina cortou o garçom. Segue a mesma ordem. Sujeito, verbo, complemento. A ordem é essa. Sujeito, verbo e complemento. Tá? A ordem é essa. Sujeito, verbo, complemento. Quando a gente vai para a voz passiva, pessoal, como vocês já estão vendo aí, percebam que há uma distinção, uma diferença. Ó, aqui a gente meio que mudou de posição. O garçom, ele passou a tomar essa posição do sujeito. Tá bom? Ele meio que pegou a posição aí do sujeito. Então, o garçom foi cortado pela menina. O significado é o mesmo, professor? Sim, pessoal, o significado é o mesmo, só muda a estrutura. Quando é que eu devo usar a voz ativa e a voz passiva? Quando vocês quiserem, tá? A diferença é que a voz passiva, ela é normalmente utilizada em um vocábulo mais, quando você quer dar ênfase ao complemento. Quando você quer enfatizar o complemento, quando você quer enfatizar, no caso aqui, o garçom, né? Quem foi cortado foi o garçom. A gente não quer saber quem foi que cortou, a gente quer saber quem foi cortado. Nesse caso aí foi o garçom. Então a gente enfatiza a voz passiva. O garçom foi cortado pela menina. Tá? Quando você for passar uma voz ativa para a voz passiva, a estrutura vai ser a seguinte. Primeiro vem o complemento, né? Depois vem o verbo auxiliar, que é o verbo foi, como vocês estão vendo aqui, o verbo foi. O verbo principal, que é o verbo cortado. Verbo auxiliar, verbo principal. E se vocês quiserem, vocês podem ou não colocar o sujeito, que nesse caso aqui é pela menina. Mas se vocês colocarem só isso aqui, ainda está certo, tá? Se vocês colocarem só isso aqui, ainda está correto, tá bom? Não precisa obrigatoriamente colocar o sujeito na voz passiva, tá? É só se vocês quiserem. Beleza? Então, pronto. Ok? Então, na voz passiva, a gente enfatiza aí o complemento. Ele vai trocar de posição com o sujeito. E, por último, a gente tem aí a voz reflexiva. Bom, na voz reflexiva,
a ação ela se volta contra o próprio sujeito. A ação ela se volta contra o próprio sujeito. Ela vai ter um efeito reverso. Como a gente viu aqui, ó, a menina se cortou. Então, na voz reflexiva, a ordem é sujeito, verbo e o pronome se. Ou então, esse se ele pode vir aqui, tá? Sujeito, verbo e o se. A menina se cortou. O garçom se cortou, tá bom? Então, tem esse se aí que representa que a ação voltou para ela mesma, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, essas são as 3 vozes verbais. Vocês perceberam aí que precisamos realizar uma pequena alteração na estrutura, nada que vai causar realmente um grande estrago, como vocês podem ver. Depois que vocês decoram a ordem, depois que vocês decoram a estrutura, que é essa daqui, vocês vão utilizar a voz passiva, as vozes verbais com bem mais frequência. Tá? Na verdade, vocês já sabem utilizá-la, vocês já utilizam no dia a dia de vocês. Vocês só precisam conhecer o que a gente chama de denominações, classificações, terminologias, né? Era isso que vocês precisavam saber, mas vocês já usam isso aí no dia a dia de vocês, todos os dias, tá? Então, a voz ativa, só para enfatizar aqui, a voz ativa, ela enfatiza o sujeito, que no caso aqui é a menina. A voz passiva, ela enfatiza o complemento, que nesse caso aqui é o garçom, tá? O garçom foi cortado. E aqui não mencionou por quem, né? E a voz reflexiva é aquela que indica algo que a pessoa fez e que voltou para ela mesma, tá bom? A menina se cortou. Beleza, queridos? Então aí estamos as 3 vozes verbais: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem ir lá no Class. Pelo que eu estou vendo aqui, nós encerramos a nossa revisão, tá? Temos aí todas as vozes verbais, sujeito, analisamos aí os adjetivos, os substantivos, os advérbios. Muito bem. Estou faltando só aí as preposições, que é um assunto que a gente ainda vai estudar nos capítulos seguintes, eu acredito. Tá bom? Então, próxima aula a gente continua, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido todo esse assunto aí. Eu vou deixar também aqui um minutinho para vocês copiarem, tá? Finalizamos aqui a nossa revisão. Possivelmente semana que vem vamos ter só atividade de fixação para podermos finalizarmos o nosso primeiro semestre no ano letivo 2021. Desde já, desejo a todos vocês boas férias, tá bom? Aproveitem bastante, aproveitem para colocar também os estudos em dia, tá bom? Não deixem passar essa oportunidade de colocar os estudos de vocês em dia, de estudar, de aproveitar esse momento aí para não se atrasar, né, pessoal? Então, descansem bastante, vocês já devem ter entregue a prova de vocês, já devem ter recebido, ainda vão receber a nota, tá bom? Tenho certeza que vocês conseguiram a nota que vocês merecem, tá? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir lá no WhatsApp perguntar. Perguntem antes que a gente entre de férias, né, gente? Para a gente poder responder o mais rápido possível a vocês, tá bom? Então, desejo a todos vocês aí uma ótima semana, um bom descanso, boas provas e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir lá questionar. Acredito que antes de finalizar, a gente ainda vai ter uma última aula falando sobre, na verdade, realizando atividade para finalizarmos, tá bom? Eu acredito, mas caso não, de antemão, já fico com saudade de vocês, deixo aqui meus parabéns pela nota de vocês e desejo aí que vocês tenham ótimas férias e já estou com saudades de vocês, tá bom? Próxima aula a gente continua. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula. Vou deixar um minutinho aqui para vocês copiarem e em seguida eu finalizar a aula. Tchau, gente. Bom descanso.